Isso, pode começar. Bom dia, pessoal. Primeiro ano. Dando continuidade aí ao nosso módulo de aula, né? Vamos dar início aí à continuação com tabela periódica. Nós vamos iniciar a parte de distribuição eletrônica, a parte de átomos. Então, vai ser tudo agora utilizado aqui nessa parte de tabela periódica. Então, ó, primeira coisa, na tabela periódica tem um fator histórico, né? Como nós vamos entender a ideia de como ela funcionou, né? Então, aí, para quem está atento a essa ideia do fator histórico, ela contribui para entendermos como funciona a tabela de hoje, como chegou esse modelo de hoje em dia, né? Então, aí, vamos lá, ficar atento, né? Um bom dia a todos que estão chegando aí. Vamos começar falando sobre a ideia histórica da tabela periódica. A princípio, aí, a tabela chegou a ter várias mudanças durante o tempo. Só que aí chegou um momento em que a quantidade de elementos químicos na natureza foram cada vez mais aumentando, né? Foram descobrindo novos elementos, e aí teria que organizar esses elementos em uma tabela. E é um cara chamado Mendeleev foi o que se destacou nessa ideia. Porque antes dele, a ideia histórica, né? Se passou vários modelos de tabela periódica, modelos bem simples. Tabelas em forma de notas musicais, forma circular. Só que aí não tinha como encaixar a grande quantidade de elementos químicos que era uma descoberta na natureza. E aí, com isso aí, um cara chamado Mendeleev, ele se destacou em desenvolver uma tabela de uma forma mais completa como a gente tem hoje. Aí na postura de vocês, aí, se vocês forem acompanhar lá, vocês têm a tabela de vocês colorizinha lá, bem formada os detalhes da sua apostila. E é esse modelozinho aqui, ó. Na postura de vocês, aí, você tem essa tabelazinha periódica, destacando todos os detalhes de como ela foi desenvolvida. E aí Mendeleev, ele se destacou em qual sentido? Ele começou a agrupar esses átomos em uma ordem mais organizada, que nós chamamos de famílias, que você pode chamar também de grupos ou colunas. E os chamados períodos, que são as linhas. Então a tabela periódica aí, para adquirir o formato de hoje em dia, passou pela mão de Mendeleev, que é um russo. Ele se destacou na ideia o seguinte, de desenvolver a tabela em famílias, que são 18, que são aquelas colunas, né? Você tem aqui um total de 18 colunas, são as linhas verticais, e nas linhas horizontais nós chamamos de períodos, que são 7 períodos. E aí, o que Mendeleev fez foi o seguinte, cada família dessa tinha lá átomos que tinham uma semelhança entre eles. Então, se eu tenho lá 18 famílias, na família 1, eu vou ter lá todos os átomos que entre eles vai existir uma característica parecida. Então, por exemplo, na tabela periódica, todos os átomos da família 1A, toda a família, primeira coluna, a família 1, todos perdem um elétron na sua distribuição eletrônica. Então, vai perder lá um elétron para se estabilizar. Então, isso é um perfil que aí a tabela foi adquirida de acordo com o modelo de Mendeleev. Só que aí, nessa ideia de 18 colunas e 7 períodos, os períodos estão justamente de acordo com o tamanho do maior átomo. O maior átomo que a gente conhece até hoje, existe lá 7 períodos, que é justamente nós traduzimos como camadas, 7 camadas. E aí conhecido com a quantidade de período da tabela periódica. E aí o que acontece? Quando Mendeleev desenvolveu essa ideia de 18 famílias e 7 períodos, que são as linhas, Mendeleev organizou esses átomos, né? Cada família 1A, então, tem um perfil entre eles. Por isso que também ficou conhecido como famílias, porque algo que tem um parentesco entre eles. Então, a tabela periódica lá, essa ideia de coluna e família, é devido a isso, devido a um perfil parecido. Só que Mendeleev, ele organizou essa sequência aí de acordo com a massa dos átomos. Vimos lá na parte de átomos, né? E cada átomo tem uma massa, o seu peso, tem lá uma quantidade de elétrons e prótons e nêutrons. No núcleo do átomo estão os prótons e os nêutrons, que é justamente a massa, né? E na eletrosfera, em torno desse átomo, os elétrons. E aí Mendeleev organizou a tabela de acordo com a massa do átomo, o peso dele. Logo um tempo depois, alguns anos depois, pouco tempo, 40 anos mais ou menos, um cara chamado Monzelli, um francês, ele percebeu que deveria se classificar a tabela periódica na organização dos átomos na sequência de número atômico. Então, a quantidade de prótons e de elétrons, né,
determina lá na ordem dos átomos na tabela. Então tem que cuidar com isso aí. Muitas questões pedem o seguinte: a tabela periódica, qual a organização dos átomos? Então tenho aqui a tabela. Os átomos estão organizados em qual ordem? Na família. Estão organizados em qual sequência dos períodos? Então isso aí Monzelle destacou com a ordem crescente de número atômico, que é a quantidade de prótons. Então, na tabela periódica, a questão perguntar qual a ordem que os átomos estão organizados? É massa atômica ou número atômico? Número atômico. Cuidado que o nome é parecido. Viu? Então, massa atômica foi a ideia de Mendeleev. Monzelle organizou, destacando que a tabela deveria ser, em critério, os átomos organizados nas famílias e nos períodos, né, de acordo com o número atômico. E aí, com isso aí, a tabela ficou mais completa, como a gente tem esse modelo aqui na apostila de vocês, na página 3, capítulo 7, tem essa apostilazinha aqui, a tabelazinha colorida. E aí, essas 18 famílias, esses 7 períodos, organizou a tabela de uma forma mais completa, como esse modelo que nós temos aqui hoje. E aí, de acordo com a ideia de Mendeleev, essa ordem crescente de número atômico deu à tabela periódica um perfil mais geral. E aí, todos os átomos que nós conhecemos na natureza, né, com um todo, mais ou menos 118 átomos está aqui representado na tabela periódica. E aí, 92, mais ou menos, deles, todo 92 em si, são naturais, que são encontrados na natureza. E uns 20 e poucos, 26 mais ou menos, são encontrados de forma artificial, que é o cientista faz no laboratório. No laboratório ele cria lá um elemento químico, aí ele vê que esse elemento químico pode ser encaixado em outro sistema da natureza, e aí ele faz uma acrescentação na tabela periódica. Coloca aqui na tabela um novo elemento. Às vezes dura poucos segundos, o elemento químico desaparece, mas ele foi descoberto de forma sintética, feito no laboratório. Basicamente, a tabela periódica, se for notar, ela tem uma representação que nós chamamos de famílias e períodos, e essas famílias têm nome. Você só observa aí que tem na tabela de você lá a família A e aqui no meio a família B. Então, a tabela periódica como um todo, ela é representada por família A e família B. Quem são a família A? Especificamente, a família A são os que nós chamamos de elementos representativos. Então, aí, se esses átomos pertencem à família A, que é essa parte aqui mais de cima da tabela, né? Essas foram mais altas, e essas aqui, ó, são chamadas família A. Aqui no meio, é chamada família B. E aí tem nomes para ela, são os elementos de transição. Aqui no meio da tabela, nessa parte mais embaixo aqui, ó. Então, os elementos de transição é chamada família B. E os representativos são essas colunas mais altas, é a família A. Então, aí, essa representação de classificada de família A e B destacou-se por uma representação mais específica. Então, eu vou dizer, quem são os elementos representativos? São os que pertencem à família A. Essas colunas que nós indicamos aqui. Quem são de transição? São da família B. Aí, lembrar que tem transição interno e externo, né? De acordo com a distribuição eletrônica dos átomos, observamos lá que existem 4 subníveis. Subnível S, o P, o D e o F. E aí, se você fizer a distribuição eletrônica, e o último subnível for o S ou o P, se você fizer a distribuição de um átomo qualquer, terminou em S, ou terminou em P, aquele diagrama de Paulo que a gente fez, né, distribuição eletrônica, se terminar em S ou em P, ele é representativo. Mas se fizer a distribuição, aí ele terminou em D ou em F, aí ele pertence aos elementos de transição. Se ele terminou em D, é transição externa. Se ele terminou em F, é transição interna. Então, esse detalhezinho aí, na apostila de você lá, ele detalha isso aí de forma descrita. Então, lá ele indica cada um como é representado. Então, nós estamos aqui fazendo um resumo já desse conceito. Às vezes, você pode fazer ele com a leitura na apostila de você, como faz os exercícios, né? Essa parte de tabela periódica, a gente está começando a representar agora, mas existe outra parte ainda, que é a parte das classificações periódicas, que é a questão de ordem de energia dos átomos, questão de número atômico. Você vai ver depois, outra parte. Então, ó, o que eu tenho que lembrar até agora da tabela periódica? O fator histórico aí,
no ano passado, 2019, completou 150 anos da tabela periódica moderna, essa. Tem aí 150 anos de existência esse modelo. Então, qualquer lugar do mundo, aí, em laboratório de universidade, tem a tabela periódica representada. Ela é base de estudo. Esse fator histórico aí representa ela, passou a ganhar um formato específico por muito tempo. E as famílias e os períodos são os que determinam esse formato. Você vê aqui embaixo que tem 2 períodos, né? Isso aqui é chamado os metais lantanídeos e acnídeos. Eles são aqui representados o 6º e o 7º período. Porque se colocar aqui na tabela aqui dentro, ele fica desproporcional. Fica saindo muito longo. O que ele faz? Ele representa aqui embaixo. Se for ver a tabela de vocês aí, ele tem as setinhas indicando. Então, esses 2 períodos aqui, aqui é o 6º e aqui é o 7º. Aqui são os metais de transição interno e transição externo. Esse aqui, a família B. Então, de acordo com isso aí, nós temos o fator de elementos representativos, né? De acordo com a ideia dos subníveis, são, em prova, geralmente, o que cai mais são os elementos representativos. Isso é muito importante. Envolve aí os metais de ametais, metais que são mais usados no nosso dia a dia, os elementos gasosos. Então, como todos, estão muito bem representativos. E transição, que a família B chama de metais pesados. Os metais aí de forma mais, na natureza, de forma mais brusca, né? No solo, principalmente aí em grandes profundidades. E é o seguinte, a tabela periódica tem uma divisão específica. Vamos observar que nessa coluna, grande parte da tabela periódica, basicamente 70% dela, é representada por metais. Você tem lá na tabela os metais. Ele é grande parte da sua tabela periódica aí na sua apostila, vocês vão observar, essa parte toda aqui é o que representa os metais. Então, grande parte da tabela, em torno de 70% dela, é composta por metais. E aí, quem são os metais? Pode ser o zinco, cobre, paládio, sódio, lítio, frâncio, magnésio, cálcio. São os metais aí que nós temos aí na tabela com maioria. Aí esses metais, eles têm um perfil específico. O que eles fazem? Eles são encontrados na natureza, em grande parte aí, encontrados também nas frutas. Eles são em si aí elementos químicos que fazem parte também da composição alimentar como um todo. Então, o termo de metais lá não quer dizer de metal ferro, não. Metal é a sua classificação específica. Então, os metais, o perfil lá, de forma geral, eles têm uma característica de possuir brilho. Então, quando se fala em metais, já se lembra logo, a ideia de possuir brilho, ele conduz corrente elétrica. Isso é um perfil dos metais aí muito interessante, conduzir corrente elétrica. Porque a gente consegue aí ter na nossa casa energia elétrica, porque os metais têm essa condução de corrente elétrica. Os metais, além de possuir brilho, a gente provoca a pergunta. Marca alternativa aí, onde indica as características dos metais. Então, uma delas é possuir brilho, são duros, são ductos que a gente chama, pode ser maleável, né? Eles são encontrados em geral na forma sólida, na natureza, em condições ambientes. O único metal que é encontrado na forma líquida é o nosso amiguinho lá, mercúrio. O mercúrio é o metal que a gente encontra na forma líquida em condições ambientes. O resto dos metais todos são sólidos. Então, ele possui brilho, ele conduz corrente elétrica, eles são sólidos, com exceção do mercúrio, que é líquido em condições ambientes. Eles são maleáveis, assim, você pode transformar o metal em fios, em lâminas, eles são ductos, né, que a gente chama. Você pode modificar, transformar em lâminas, em fios. Eles são aí, com esse perfil, se eu pegar um composto lá, metálico, e ele for cortado em pequenas fragmentações de extensão de placas para celular, para produção de corrente elétrica, o metal é perfeito para isso. Ele tem essa capacidade de ser aí maleáveis. E na tabela periódica, a sua composição, a grande parte é composta por metais, por 70% dela. Então, seguindo, se os metais possuem brilho lá, em condições ambientes, todos são sólidos, com exceção do mercúrio, existe lá o que nós chamamos de ametais, que estão em qual região da tabela? Só que nessa região mais extremo aqui, ó. À direita, né? Na apostila, temos aqui os chamados ametais. Eles, o contrário do metal. Se o metal brilha,
o ametal não possui brilho. Se os metais conduzem corrente elétrica, os ametais não conduzem. Ele é o contrário do metal. Então, a ideia de ametal quer dizer não metal. Às vezes, dá um texto, uma questão, ele coloca o nome não metal. É a mesma coisa de ametal, porque o A aqui é a ideia de não metais. Então, esses ametais aí, eles podem ser encontrados na forma sólida, líquida e gasosa. Então, observe bem, os metais, você encontra ele em condições ambientes na forma sólida, com exceção do mercúrio, que é líquido. Mas os ametais, você pode encontrar ele na forma gasosa, sólida e líquida. Nas 3 classificações da matéria da natureza aí. Os ametais aí, o hidrogênio, que é o elemento que é a parte que a gente vai ver aqui, ele tem um perfil um pouco parecido com os ametais. Então, já tem lá os metais, sua maioria, os ametais, eu tenho aqui agora os semimetais. O que quer dizer isso? Os semimetais, ele tem perfil um pouco de metal e ametal. Você pode dizer que ele é um perfil de, eu posso dizer, em alguns casos, ele se considera como metal, e em outros casos como um ametal. Então, o semimetal tem um perfil duplo. Então, o semimetal aqui, ele pode ser, lá, em alguns casos, dependendo de quem vai se combinar com o elemento químico, ele pode ser classificado como metal e ametal. Ele tem esse perfil duplo, isso que é chamado de semimetais. Então, também tem uma pequena parte dos átomos aí, que é a parte aqui mais cinzazinha. São 7 átomos aqui. O boro aqui, o silício. A pequena parte dos átomos são, em condições, são sólidos. Mas eles puxam mais para a tendência de ser metais. Então, esses semimetais podem ser, em alguns casos, encaixados como, dependendo do átomo vai se combinar, ele pode se combinar como sendo um ametal. E pode também ser chamado de metal em alguns perfis de classificação de elementos químicos lá, depende muito de quem vai se combinar. Outra classificação é chamada gases nobres. Se for observar a tabela de vocês, essa parte de extremidade. A última coluna, a coluna 18. Essa última coluna, a coluna 18, é chamada gases nobres. Quem são os gases nobres? Eles, em geral, aí, é chamado de gases inertes, porque na natureza eles já adquirem estabilidade. Então, são todos gasosos, gases nobres. Eles são aí dados como elementos que já são estáveis. Então, os outros átomos da tabela periódica, para formar elementos químicos, né, para adquirir estabilidade numa substância, o sal de cozinha, o ácido clorídrico, para formar as substâncias, esses átomos adquirem um perfil de um gás nobre. Como esse perfil de gás nobre? Então, ele pode ser lá dado como um gás nobre, qual sentido? Ele tem uma estabilidade de 8 elétrons na sua última camada, com a de valência, com exceção do hélio, que só tem lá 2. Então, esses átomos, de forma geral, já estão de forma estáveis na natureza. Então, você não encontra um gás novo se combinando com outro átomo. Eles estão na natureza de forma só. Então, gás hélio, neônio, argônio, você encontra de forma já única, né? Isolados, porque eles têm a estabilidade própria. Então, eles têm na sua última camada 8 elétrons, de estabilidade, e não vai se combinar com outro átomo, não. Esses gases novos aí, eles têm um perfil, todos são gasosos, eles se encontram na natureza, né, na atmosfera, em pequenas quantidades. Muito pequena quantidade, menos de 1% e muito baixo. Mas aí eles são elementos químicos que já são estáveis. Então, eles são representados na tabela como gases nobres, que dá ideia de nobreza, né? Que não vai se combinar com ninguém, se misturar com ninguém. Esses gases novos aí, na tabela de vocês, é a coluna 18. Outra coisa aí, existe outra classificação, né, da tabela de forma geral, é o chamado aqui hidrogênio. Você observa aí que a tabela tem uma divisão bem ampla, né? São na ordem os metais, que é a sua maioria, os ametais, é o segundo em quantidade, né? Terceiro, os semimetais, aí os gases nobres, que é parecido com a ideia dos semimetais, quantidade semelhante de átomos, acho que 18. O hidrogênio. O hidrogênio é um caso à parte. O hidrogênio, se for observar na tabela de vocês lá, eu tenho lá aqui o hidrogênio nessa parte aqui, ó, na primeira coluna, primeira família, e está aqui em cima o hidrogênio. Aí alguém pergunta, por que o hidrogênio está aí, né? O hidrogênio, ele tem um perfil que é uma substância gasosa, muito volátil, assim, ele entra em combustão com facilidade, queima rapidamente, evapora com facilidade. Então, esse hidrogênio, ele está aqui justamente nessa primeira coluna devido ele ter um número atômico 1. Depois do número atômico 1, ele vai adquirir lá a ordem crescente do número atômico na tabela periódica,
os átomos crescem na ordem crescente do número atômico na família de cima para baixo. Então, a quantidade de prótons vai aumentando de cima para baixo. O hidrogênio, por só ter um elétron, um próton, um elétron, ele fica aqui na ordem, aqui, logo de início dessa sequência. Aí acontece, deveria ter essa estabilidade aí, de ficar logo no início, aí nós temos que encaixar na tabela a ordem sequencial do número atômico, né? Ele aqui na primeira coluna. Então, o hidrogênio não é metal. Ele está aqui devido ao seu número atômico ser 1. Essa é uma questão a perguntar. Por que o hidrogênio está localizado na família dos metais se não é metal? Ele está aqui devido ao seu número atômico. O seu número atômico 1. E a ordem crescente do número atômico inicia aqui, né? Na primeira coluna. Então, ele está aqui em cima por ter o número atômico 1. Então, o hidrogênio tem esse perfil. Ele é um elemento gasoso. Só uma questão a perguntar. Qual a sua característica de que ele estaria mais próximo, né? Então, nessa ideia da tabela periódica como um todo, eu tenho essa classificação aqui específica, né? Eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio, ele se encaixaria em metal, em ametal, semimetal, gás nobre. Onde o hidrogênio se encaixaria, né? Então, uma questão pode ir lá perguntar em qual perfil o hidrogênio vai se encaixar. Aí, a resposta seria qual? Ó, os metais, em condições ambientes, são sólidos, com exceção do mercúrio, que é líquido. Então, o hidrogênio não tem como ser metal, o hidrogênio é gasoso. Ametal. Os ametais podem ser sólido, líquido e gasoso. Então, o hidrogênio pode encaixar em uma ideia de ametal. O ametal tem gasoso, tem sólido e tem líquido. Os elementos que fazem parte dos ametais, alguns deles lá são líquidos, outros são gasosos, outros são sólidos. Então, o hidrogênio se encaixa em ametal. E semimetal? Não, que os semimetais são sólidos. Eles estão chamados de elementos sólidos. Os gases nobres são gases. Aí, por que o hidrogênio pode ser um gás nobre, né? Lembrar, os gases nobres não se combinam com outros átomos, mas o hidrogênio se combina. Então, o hidrogênio não pode ser um gás nobre, porque o hidrogênio ele pode se combinar com oxigênio, com o metal sódio, pode se combinar com outros átomos do hidrogênio. Então, por isso que o hidrogênio aí, as ligações químicas, né? Quando vemos a parte de ligações químicas, você vai notar que o hidrogênio ele tanto se liga com metal como com elementos ametal. E aí o hidrogênio ele tem um perfil específico lá na ligação química, ele é chamado do seu perfil como elemento ametal. Então o hidrogênio lá na ligação química ele está mais para ser um ametal na sua classificação. Então o hidrogênio tem esse perfil aí, de forma a você identificar ele como um elemento gasoso, com a tendência de ser mais um ametal. Então aí, de forma geral, esse nós classificamos ele. Aí lembrar que essas representações na tabela periódica, né? Muitas vezes uma questão, a prova pergunta quais são os elementos que são gasosos, que são sólidos, são líquidos. Então, se são detalhes mais específicos aí, nós vamos ver uma parte depois aí sobre a classificação. Então, ó, resumindo aí de forma geral. Tabela periódica, nós vimos aqui só uma ideia geral de como funciona a tabela periódica, né? Uma introdução de forma ampla de como vai ser mais adiante os detalhes da tabela periódica. Nós estamos observando uma visão geral. Então, nós vamos trabalhar uma parte mais específica, a parte mais dinâmica da tabela periódica. Vamos levar mais um tempinho nela. Então, o primeiro fator histórico, falando sobre a ideia histórica dela, né? Como surgiu, como passou por modificações. E a tabela, o ano passado, completou 150 anos da sua existência, nesse modelo atual. Sabemos que ela tem lá famílias, são 18 colunas, 18 famílias, que são representadas em algarismo romano ou na sequência normal, de 1 até 18. E aí nós temos, essa família também pode ser chamada de grupos ou colunas. Temos lá os períodos, que são 7, são as linhas, contando de cima para baixo, a tabela são 7 períodos. Coincide justamente com o maior átomo, que tem 7 camadas. Temos também lá a divisão dos elementos químicos, né? Os elementos lá podem ser representativos ou de transição. Quem são os representativos? São da família A, que são essa parte da tabela, a parte mais aqui de cima. Essas duas e aqui são da família A. Chamam de elementos representativos. Quem é a família B? Essa parte aqui do meio de baixo. Esses são os elementos da família B. E nós temos aí como representando os elementos da tabela que pode ser transição interno e externo. Aqui na parte mais centralizada são os términos subnível D, transição externo. E aqui embaixo, o lantanidros e actínios são metais de transição interna. E aí vimos também a classificação na divisão, né, de metais, né, podemos chamar de ametais,
os semimetais, gases nobres e hidrogênio. Algumas tabelas periódicas, um pouco mais, alguns autores de alguns livros, algumas tabelas mais assim, atual, eles não definem a ideia de semimetal, de semimetais na sua existência na tabela. Eles classificam mais como os principais metais, ametais, gás nobre e hidrogênio. Mas semimetais está lá, eles existem, uma pequena fração de 7 átomos, né? Os gases nobres, 6 átomos, mais ou menos, faixa de 6. Existem alguns elementos na natureza aí que estão em estudo, né? Que foram proposto em laboratório, que possivelmente daqui a 50 anos, 40, 50 anos, a tabela pode ganhar um formato maior, né? Tem mais novos elementos químicos. Então, a tabela ela passa por muitas transformações. Cada tempo, cada ano vai passando, eu posso descobrir um novo elemento. Então, pode cair um asteroide aí, de repente, lá vem um elemento químico que a gente não conhece. E aí o cara vai fazer lá a análise dele e descobre um elemento químico existente. Então, lembrar que a tabela periódica aí, todos os átomos que estão representados nela, a sua maioria são naturais, né? Mais de 90 átomos são naturais, os 20 e poucos átomos, 25, 26, são sintéticos, feitos em laboratório. Todos eles existem. Então, uns átomos que nós conhecemos aqui na Terra, que estão representados na tabela, tem nas estrelas, no Sol, então no céu. Depende cá um asteroide lá que vira um carbono. Nós já conhecemos o carbono e está presente na tabela periódica. Então, muitos átomos que nós conhecemos hoje têm essa existência. E aí nós vamos observar na tabela periódica depois uma parte mais específica sobre a questão de ordem de energia dos átomos, por que os metais perdem elétron com facilidade, por que os metais ganham esses elétrons, por que os gases novos já estão estabilizados. Então, tudo isso a gente vai observar na parte 2 da tabela periódica, né? Nas nossas lives seguintes, de acordo com esses conceitos aí. Então, essa aula vai ficar disponível para vocês também aí, né? Então, nosso próximo encontro, vamos continuar essa parte de tabela periódica, nos referindo à ideia da parte 2 de tabela, né? Um pouco mais específico. Então, vamos ter mais um tempinho para trabalhar sobre tabela. E aí, se você conseguir, na postura de você, fazer alguns exercícios lá, a gente pode depois tirar algumas dúvidas, sim, responder alguns aqui. Daqui a pouco o nosso tempo disponível. Beleza? Então, aí, um abraço a todos. Valeu, galera.